Iniciar. 2 horas. 2 horas. Tá? A princípio, tá? O normal é eu deixar 2 horas, então acredito que sejam 2 horas. Tá, vamos lá, gente. O que eu tô fazendo aqui, né? A gente tinha feito no nosso último encontro síncrono, eu tinha feito um sumário lá da questão de entradas e saídas digitais, né? Tinha abordado com vocês a arquitetura do Atmel, né? Mostrado a diferença de estar usando a abordagem do mundo Arduino, né? Com Pin Mode, Digital Write, para a gente fazer em relação ao acesso direto, né? Que é muito mais eficiente, obviamente. Usando lá o DDR, o port e o PIN. A gente pode continuar discutindo o DDR, o port e o PIN aqui, sem maiores problemas, tá? Inclusive, eu acho que, de repente, eu faço todo esse exemplo aqui usando o DDR, o port e o PIN, para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar. A única coisa que eu tenho que ver aqui é o mapa aqui da pinagem, para... Não me lembro, acho que isso daqui é a porta D, tá? Eu já abro aqui em seguida e verifico isso, tá? É só uma questão de memória mesmo. Deixa eu ver aqui. Vai estar na leitura relativa a GPIO. Deve ser esta. Vamos ver? Isso aí mesmo. Então, aqui vai ter a listinha lá associando aqui, ó, os pinos porta B na realidade, tá? Associando os pinos lá Arduino às portas usadas no Atmega 328P, que é o que a gente está usando, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer além, né, do que a gente fez? Basicamente, na aula passada, e até pelo exercício que eu deixei para vocês devem ter notado que tentar solucionar aquele problema de vários dispositivos operando simultaneamente usando delays é uma coisa bastante complicada, né? Começa a ficar bem difícil de a gente conseguir controlar as diferentes temporizações simplesmente fazendo delay. Óbvio que em termos de código, existem abordagens que a gente poderia usar que nos permitiriam que a gente fizesse aquele problema de LEDs piscando com tempos diferentes funcionar sem que a gente tivesse que fazer uma abordagem super complexa, tá? Usando delays, né? Usando um ciclo de operação da máquina. Mas aí, grosseiramente falando, a gente está introduzindo justamente a noção de estado de operação, tá? A gente está introduzindo variáveis de controle, e variáveis de controle são informações de estado da operação daquela máquina que vocês estão construindo. E aí eu prefiro já mostrar diretamente para vocês como é que isso funciona, tá? Porque se torna mais simples, usando justamente uma abordagem de controle por estados, onde a gente vai segmentar o problema em dispositivos, tá? Então, aqui, para o exemplo que a gente está considerando, eu vou considerar esses 2 LEDs aqui, que eu vou deixar eles como vermelhos, tá? E esses 2 LEDs verdes aqui como dispositivos isolados, tá? Então, eu vou dizer que esses dispositivos aqui operam de forma independente desses daqui, tá? Só deixo, inclusive, antes que eu me esqueça, de fazer a ligação aqui, tá? Aqui, bom, aqui eu, no final eu acabei invertendo, eu acho. Aqui eu fiz o pull down. Aqui eu fiz o pull down, então vamos ligar aqui. Aliás, eu fiz o pull up, desculpe, tá? Então, vamos ligar esse cara aqui em VCC, tá? Vou ligar em VCC. E aqui eu acabei fazendo o pull down, por incrível que pareça, invertido, tá tudo. Então aqui vamos ligar a terra e a terra, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês a noção de operação por máquinas de estados e por temporizadores, tá? Que é o que a gente está introduzindo, ou seja, eu vou eliminar a informação do delay e vou, ao mesmo tempo, simplificar o controle de dispositivos que operem de forma distinta, né? Usando uma estrutura, uma abordagem por controle de estado de operação da máquina. E depois, em seguida, eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue introduzir os botões nesse contexto, tá? E para os botões, necessariamente, a gente já precisa ter alguma forma de controle de estado para que eles operem adequadamente. Mas primeiro vamos trabalhar com os LEDs, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos dizer que o meu problema seja um problema um pouquinho mais complicado até que aquele que a gente fez até agora, tá? Nosso problema, momentaneamente, é o seguinte, tá? LEDs vermelhos devem trabalhar na forma.
E aí a gente vai botar aqui, ó, LED 1, LED 2, tá? L igual a ligado, D igual a desligado, tá? Então eles devem trabalhar da seguinte maneira, ó. Desligado, desligado, ligado, desligado, ligado, ligado, desligado, ligado e desligado, desligado de novo e repete, tá? LEDs verdes, por sua vez, devem trabalhar na forma. Vamos ter o LED 1 e o LED 2, mesma coisa, tá? Então, os LEDs verdes, eu quero isso daqui, ó. Desligado, 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 ligado, ligado, desligado, desligado, desligado. E repete, tá? Então, no caso aqui dos LEDs vermelhos, a gente vai fazer esse padrão aí a cada segundo. Cada segundo, o padrão troca, tá? E no caso aqui dos LEDs verdes, eles vão trocar a cada 2 segundos. Daria para fazer tempos diferentes, tá? Então, sei lá, aqui ficar 1 segundo, aqui ficar meio segundo, aqui ficar 2 segundos e assim por diante. Mas para um problema, para um primeiro exemplo, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? Já é mais do que suficiente a gente abordar dessa maneira. Antes que vocês perguntem, pô, a gente está fazendo o que aqui, né? Fazendo LED piscar. Pessoal, esses padrões de acionamento de LEDs, eles são padrões que depois se refletem em controle de dispositivos, tá? Então, por exemplo, controlar um motor de passo. Motor de passo é uma coisa que interessa a vocês muito mais do que LED, né? Com certeza. Controlar um motor de passo nada mais é do que fazer um padrão de acionamento, muito similar a esse padrão que eu estou mostrando aqui para vocês. Curiosamente, tá? No caso de motores de passo, aí sendo ele unipolar ou bipolar, tá? Se for bipolar, por exemplo, a gente teria, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 passos de acionamento com inversão de polaridade entre eles, tá? Então, não somente seria ligar e desligar, tá? Mas também teria controlar a polaridade num determinado fio do motor de passo. Então, esses padrões que eu vou mostrar para vocês com LEDs, porque por enquanto eu não quero introduzir a figura de um motor de passo aqui para complicar mais a vida de vocês, tá? São padrões bem interessantes que vão justamente servir para modelar acionamento de outros dispositivos mais adiante. Fora o fato que a gente está trabalhando no momento a questão, obviamente, de interface homem-máquina ainda, tá? Então, esse é o meu primeiro problema. A gente conseguiria resolver esse problema com delay? Conseguiria, porém a gente teria uma dificuldade muito maior. Porque pensem o seguinte, né? Só para explicar aí até para a Natália, né? O que eu estou comentando, né? No caso de quatro LEDs, que nem a gente tem nessa situação, eu teria que ter esse padrão, né? D, os 4 desligados, aí passou 1 segundo, ligou o primeiro, mas os outros se mantiveram desligados. Passou mais 1 segundo, ligou os 2 primeiros, e esse daqui, tá vendo aqui? Então, aqui eu tô separando de segundo em segundo, né? Então, é isso que tu tem que fazer lá no caso daquele exercício, tá, Natália? Tem que considerar os 4 ao mesmo tempo, considerar que o tempo tá passando, né? E o que vai acontecendo com esses 4 LEDs ao longo do tempo. Maravilha? Óbvio que isso daí vai se tornando bem chatinho de fazer, né? Imagina que aqui até ficou fácil porque ficou de segundo em segundo e de 2 em 2 segundos. Então dá para tu quebrar de 1 em 1 segundo e ir fazendo, tá? Mas se os tempos aqui são diferentes, o negócio começa a ficar bem chatinho de ser controlado. Mas em suma, a gente teria que fazer um padrão desse tipo, né? Então ligado, ligado, desligado, ligado, ligado, desligado e assim por diante, tá? E aí seguiria o nosso padrão, separando aqui por diferentes delays, tá? De novo, basta eu botar isso daqui que é a cada 3 segundos, tá? O padrão troca, e ao invés de eu botar 2 segundos a cada, sei lá, a cada 1,5 segundos o padrão troca, que a nossa brincadeira aqui se tornaria significativamente mais complexa, né? Mas por enquanto, vamos manter, né, do jeito simples aqui, só para eu mostrar para vocês qual é a ideia. Bom, então qual é a nossa ideia aqui? Primeiro, eu quero eliminar o delay, tá? O delay a gente quer eliminar o uso da instrução delay por várias razões, tá? Primeiro, porque para eu controlar vários dispositivos funcionando simultaneamente, pensem o seguinte, é como se os LEDs vermelhos fossem um motor, os LEDs verdes um segundo motor e eu ainda tivesse 2 botões, tá?
um botão liga e desliga geral e um outro botão aqui que serve para fazer, sei lá, algum tipo de controle, tá? Imaginem que eu tivesse que controlar esses 4 dispositivos, o motor 1, motor 2, botão 1, botão 2, ao mesmo tempo, tá? Começa a se tornar bem complicado de a gente conceber o software que faça isso, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu coloco delay, seja um delay de 1 segundo, seja um delay de 2 segundos, seja um delay maior, quanto maior, pior a situação, tá? Eu começo a introduzir um problema, tá? Que quando o meu código encontra a instrução delay na execução, vocês estão dizendo para o microcontrolador literalmente travar, parar, não fazer mais nada durante aquele tempo, tá? O que significa, por exemplo, que se vocês tivessem que fazer a leitura de algum botão e o usuário pressionou o botão naquele momento, vocês estão com o microcontrolador travado, vocês não estão lendo o botão, consequentemente, o processador não vai perceber que o botão foi pressionado pelo usuário. Tipicamente, pessoal, o comportamento de usuário com entradas é um comportamento extremamente objetivo e ruim para a gente, né? O usuário apertou um botão e ele não viu uma reação quase que imediata ao fato de ele ter pressionado um botão, modificado a posição de uma chave, ele interpreta naturalmente que a máquina de vocês não está funcionando. Exemplo clássico disso é o exemplo de um elevador, né? Se vocês não fazem nada, o cara fica apertando o botãozinho do elevador porque ele não sabe se efetivamente, fora a questão da neurose de ficar apertando o botão do elevador, porque ele não sabe efetivamente o que está acontecendo, né? Se realmente o controlador do elevador sabe que o botão foi ou não foi pressionado. Então, delay para, digamos assim, para a dinâmica de operação de uma máquina, ele é extremamente complicado porque ele faz o código parar. A gente não quer que o código pare. A gente quer que o código respeite temporizações. Eu quero que o código respeite a operação dos meus LEDs ali de 1 em 1 segundo ou de 2 em 2 segundos, tá? Sem que isso implique que ele deva parar de ler os botões, por exemplo, ou de realizar alguma outra função. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é introduzir a noção do temporizador. Qual vai ser o objetivo de um temporizador? Controlar a passagem do tempo, tá? Sem que isso implique que a gente paralise a execução do código para fazer esse controle de passagem de tempo, tá? E controlar a passagem de tempo vai ser uma coisa bastante simples. Ponto 1. Ponto 2. Eu vou introduzir também a noção de estado de operação. Então, se a gente pensar aqui na máquina constituída pelos LEDs vermelhos, eu tenho aqui 4 estados de operação. Eu tenho o estado 0, que é quando os 2 LEDs estão desligados. Eu tenho o estado 1, que é quando eu estou com aquele padrão ali de ligação. O estado 2. E o estado 3, porque a partir dali, né, do 3, eu volto para o 0 e repito o meu padrão. Depois a gente torna isso daí mais complexo, tá? Basicamente é essa a minha ideia, então, tá? Fantástico. Já na máquina aqui de baixo, dos LEDs verdes, eu vou ter 3 estados, né? Estado 0, estado 1 e estado 2. Bom, como é que a gente vai controlar isso? Eu vou criar uma variável que vai indicar qual é o estado de operação de cada dispositivo que eu devo controlar independentemente dos demais dispositivos que estão presentes na minha máquina. Então, vou criar uma variável que controle o estado dos LEDs vermelhos e vou criar uma variável que controle o estado dos LEDs verdes. E, mediante condições, eu vou sair do estado 0 para o estado 1. Qual vai ser a minha condição para sair do estado 0 para o estado 1? A minha condição é que tenha passado o tempo de 1 segundo. Na máquina aqui dos LEDs verdes, qual vai ser a minha condição para eu sair do estado 1 e ir para o estado 2? Vai ter que ter passado o intervalo total de 2 segundos. Então, meu temporizador vai me dar a minha condição, tá? Buenas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a constituir o nosso código, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar variáveis, tá? Variáveis dos temporizadores. Então, deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar. Então, vou criar aqui timer 1, timer 2, tá? Como é que vai funcionar o temporizador aqui no Arduino. Basicamente, a nossa noção de temporizador é a noção mais simples da face da Terra, tá, gente? Imaginem que vocês tenham que controlar quanto tempo... Vou pegar um exemplo aqui bobo, né? Imaginem que vocês têm que controlar quanto tempo uma determinada comida está dentro de um forno,
Vocês estão cozinhando, vocês têm que saber quanto tempo vocês botaram lá uma, sei lá, vamos pegar uma coisa boa, né? Uma lasanha, botaram lá no forno, tá? E vocês têm que saber quanto tempo ela tá cozinhando, tá? Como é que vocês fazem isso se vocês não têm um alarme? Se a única coisa que existe para vocês controlarem a passagem do tempo é um relógio que está na parede na frente de vocês. Vocês fazem o quê? Quando vocês colocam a lasanha no forno, vocês vão lá e anotam a hora, né, de início. Então, vocês sabem lá que a lasanha, né, deixa eu botar aqui para cima para vocês entenderem a ideia, que o início da lasanha lá foi às 19h55. Maravilha? Vocês sabem que a lasanha tem que ficar assando durante, sei lá, 30 minutos. Tá? Como é que vocês conseguem determinar se passou o intervalo desejado ou não? De quando em quando, vocês dão uma olhada no relógio que está na parede na frente de vocês e vocês verificam a hora, né? E aí vocês verificam que a hora atual, por exemplo, é 20 horas e 2 minutos. E aí vocês chegam à conclusão que 20 horas e 2 minutos menos 19h55 é menor que o intervalo de 30 minutos que a gente quer que a lasanha asse dentro daquele forno. Consequentemente, meus 30 minutos não passaram. É óbvio, né, gente? Isso daqui é uma coisa tão simples que a gente faz de cabeça, não precisa estar fazendo esse cálculo, né? Obviamente, a gente sabe que se é 30 minutos aqui, a nossa lasanha vai ficar pronta às 20 horas e 25 minutos. Mas imaginem que é uma máquina que está fazendo esse controle para vocês e a única coisa que ela pode fazer é ver a hora atual, ver o instante que vocês anotaram que era o início e verificar se passou o intervalo ou não. Então, vocês continuam fazendo isso daí periodicamente. Daqui a pouco vocês veem lá que a hora atual é 27, tá? Aí 27 menos 19h55 é menor que o intervalo, até que chega um determinado momento onde vocês verificam que a hora atual se tornou, sei lá, 20 horas e 25 minutos, tá? E vocês chegam à conclusão, então, que 20 horas e 25 minutos menos 19h55 é maior ou igual ao intervalo desejado. Então, quando chega a 20 e 25, vocês chegam à conclusão que passaram os 30 minutos que vocês queriam que aquela lasanha lá, lembrando o que era lasanha, né? Ficasse assando, passou esse tempo, então, ok, passou o tempo de controle desejado, que era o tempo do intervalo de 30 minutos. A gente vai implementar a noção de um alarme, não é bem um temporizador, vamos pensar isso daqui mais como alarme, apesar de eu usar o termo temporizador, tá? Um alarme aqui, um controle de passagem de tempo, que a gente pode chamar de alarme, tá? Da mesma maneira, eu vou marcar o instante de início, quando eu quero começar a controlar a passagem do meu intervalo, eu vou verificar a minha hora atual, e eu vou subtrair minha hora atual do início e verificar se o intervalo desejado de controle passou ou não, tá? O início e o intervalo vão ser variáveis. Início é igual a uma variável. Intervalo é igual a uma constante, melhor dizendo, né? E a hora atual, gente, a gente vai usar uma função presente no Arduino, que é a função milhas, tá? A função milhas dentro do Arduino vai ser o meu relógio de parede, o meu relógio que me informa a hora. Só que, obviamente, essa hora que ele me informa é uma hora que ele informa de uma maneira muito específica, tá? Ele me informa quantos milissegundos passaram desde o início da execução do código, ok? Então, ele me informa um tempo, que não tem hora, não tem minuto, né? Não tem segundo, a única coisa que ele tem são milissegundos, tá? E ele começa em 0 e começa a incrementar um valor a cada 1 milissegundo, tá? Me indicando quanto tempo passou nesta unidade aqui de trabalho. Então, vocês têm um relógio que informa o tempo desde o início da execução do código. Então, a gente tem todos os elementos necessários para implementar a noção de um alarme dessa maneira aqui, que é uma maneira, cá entre nós, bastante natural para vocês trabalharem. Tranquilo até aí? Ok? Vamos adiante. Não tem nada de muito especial, né? Basicamente, eu vou marcar um instante de início, eu vou ter um intervalo que eu quero de controle, e eu vou verificar que horas são agora, em milissegundos, tá? Para saber se passou aquele intervalo que eu queria controlar ou não. Os intervalos a gente já tem, né? Um intervalo é 1 segundo, e o outro intervalo é 2 segundos. Maravilha?
Então, primeiro, eu vou marcar aqui as minhas variáveis dos temporizadores, que se vocês preferirem, eu poderia escrever desse jeito, né? Vou até escrever dessa forma mesmo. Início 1, início 2, tá? E vou marcar aqui os meus intervalos. Tá? Que eu posso fazer assim. Intervalo 1 é 1000, lembre-se que é em milissegundos, né? Ou eu posso fazer assim também. Tá na mesma, na prática, com os compiladores que a gente tem atuando hoje em dia. Tá? Tanto faz eu usar o define, quanto eu usar um const variável, né? Const tipo valor, tá? Tanto faz. A prática vai dar exatamente na mesma para o nosso código. Okay? Também que são coisas diferentes, tá? Intervalo. São coisas diferentes, mas na prática, no final das contas, com o código compilado, vai resultar na mesma situação para a gente. Então, eu tenho aqui a minha marcação de início para cada um dos temporizadores. Então, pensem aqui, né? Eu vou anotar os tempos de início de 2 produtos diferentes. Tá? Uma lasanha e um bolo. Okay? Por isso, eu tenho 2 variáveis diferentes. Da mesma forma, eu vou ter 2 intervalos diferentes. Um intervalo para a lasanha e um intervalo para o bolo. A única coisa que vai ser comum é olhar que horas são através da função milhas. Tá? Maravilha, vou apagar isso daqui. Então, variáveis dos temporizadores foi. Antes das variáveis dos temporizadores, vamos definir os pinos, né? Pinos. Então, eu tenho aqui. Posso usar define também, né? Const byte. Sei lá. LED vermelho 1 igual a 11. LED vermelho 2 igual a 10. Tá? LED verde 1 igual a 9. LED verde 2 igual a 8. Então, tá aqui os nossos pinos, maravilha. Tá aqui os nossos intervalos, o que mais que eu preciso? Como eu tinha comentado antes com vocês, né? Eu preciso de uma variável, né? Indicando o estado de operação de cada um dos LEDs. As máquinas dos LEDs, vamos melhor dizer, né? Das máquinas. Então, eu vou ter aqui state 0. A gente pode botar aqui, né? State vermelho, state verde. Tá? Ok? Tem que ter a minha função setup, né? Como sempre. No caso aqui da função setup, eu vou fazer uma coisa inicial, que é botar os pin modes, tá? Então, LED vermelho 1, LED vermelho 1, output. Eu disse para vocês que ia usar os pins, né? Então, vamos lá. Aqui, né, pessoal, eu estou usando o 11, 10, 9 e 8, né? 11, 10, 9 e 8, pinos 11, 10, 9 e 8 estão na porta B do Atmega 328, tá? Então, isso daqui é a relação entre pinos Arduino e portas AVR do Atmega 328P, tá? Que é o que a gente está usando. Então, na verdade, eu posso fazer isso com DDR-B. Então, DDR-B é igual a DDR-B. Eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui, tá? Desculpe, gente, eu tô... Vamos ver se eu vou espirrar. Eu tô meio me gripando, eu acho. Fabio, pode fazer uma pergunta em relação Pode. Na questão da varredura ali, eu só vou executar a varredura quando eu tiver um push button, uma chave, só com LED não tem necessidade de fazer a varredura? Não entendi tua pergunta. Me explica melhor o que tu tá querendo perguntar de varredura. Não peguei tua ideia. Não, pelo que eu tenho acompanhado nos vídeos que tu colocaste ali, Tá. a questão da varredura seria mais pelo debounce das chaves, correto? Não. A varredura, o pooling, tá? Qual que é o termo em inglês, que seria o mais aproximado para essa noção de varredura, é uma técnica de trabalho com microcontroladores, onde eu executo uma operação por vez, seja de escrita ou seja de leitura, então tanto faz ser botão ou ser LED, tá? Onde eu executo uma operação por vez
com determinados intervalos de tempo, de modo que a minha máquina execute a operação que eu quero. Tá? Isso é técnica de varredura. Tá? A gente vai fazer uma técnica de varredura, porém eu vou fazer uma técnica de varredura com controle por status. A alternativa a fazer uma programação por varredura, aí eu tenho algumas, tá? Mas em microcontroladores, a alternativa mais tradicional ao uso de varredura seria utilizar interrupções, tá? A interrupção seria uma outra forma de programação. A gente vai ver mais para frente, tá? Para um caso específico, mas para te dar uma ideia. A interrupção, ao invés de eu ficar lendo os meus botões ou atualizando a situação dos meus LEDs, eu faria diferente. Eu faria um código especial, que seria um código acionado por uma interrupção, onde o hardware, ou seja, o microcontrolador aqui, tá? Quando eu apertasse o botão, ele interromperia a execução do meu código normal e me levaria para a execução de uma função especial de tratamento da interrupção. Tá? Então, isso o microcontrolador, fisicamente, ele é capaz de fazer. Tá? Ponto 1. Outra alternativa, eu tenho como fazer programação por eventos, tá? Que na prática, no final das contas, sempre cai numa varredura. Eu tenho como fazer a varredura com controle de status, que é o que a gente vai fazer, e eu tenho como fazer a programação aí por... aí seria a ideia por processos, que é meio difícil de dizer aqui nesse contexto, tá? Mas por tarefas, tá? E aí eu teria que ter um chaveador, um escalonador de tarefas, que é o que um sistema operacional faz, tá? Então, por exemplo, teu Windows, teu Linux, teu Android, tá? Eles têm um software especial, que esse software, ele fica controlando interrupções e fazendo uma varredura, tá? Ele faz só isso, e ele determina qual software deve ser executado em um determinado intervalo de tempo. O software que tem esse controle, tu já deve ter ouvido falar do termo, tá? Tradicionalmente a gente chama ele de kernel do sistema, kernel do Linux, tá? Que em suma, o kernel significa o centro, né, a parte central do sistema operacional, e ele determina que uma certa coisa deve ser executada num certo momento de tempo. Então, por exemplo, eu pegar aqui o exemplo desse meu computador, tá? No meu computador está executando com o sistema Linux, tá? Ele tem um kernel que nem sei qual é a versão atual, tá? Sei lá, não faço nem... Acho que deve ser kernel 6 para cima, tá? O meu kernel, ele tá lendo o teclado, tá verificando o mouse, tá atualizando a tela, tá? Mas em determinados intervalos de tempo, ele também passa a execução para o browser, que é onde eu tô com o Tinkercad. Então, ele determina o que é executado em um certo momento de tempo, tá bom? Não tem como a gente botar um kernel no microcontrolador tão simples quanto esse daqui, tá? Até dá, mas um microkernel a gente consegue fazer, tá? Mas no final das contas começa a ficar mais complicado do que digamos assim, como é que eu posso te dizer? Do que a solução por kernel se torna mais complexa do que eu tentar resolver o problema de maneiras mais simples, tá? Para esse tipo de caso. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba usando só varreduras com alguma forma de controle, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, e interrupções, no máximo, tá? Que é a forma tradicional. Microcontroladores um pouquinho mais porrada, que nem esse daqui. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Microcontroladores um pouquinho mais... Na verdade, não exatamente esse daqui, mas serve, por exemplo, que nem esse daqui, que é um SP32. Esse daqui é um 32 e um 8266, na verdade. Esse daqui é um 8266. Mas o irmão dele é quase a mesma coisa, tá? Esse carinha aqui, cara, ele já tem um microcontrolador mais porrada, então eu já consigo colocar um sistema operacional dentro dele, que o sistema vai determinar o que vai ser executado num certo momento de tempo, e o sistema, em grande parte, é responsável por fazer o controle da varredura e o controle das interrupções, tá? Então, varredura não tem nada a ver com botões, tá? Varredura tem uma técnica onde eu executo sequencialmente várias tarefas muito rapidamente para eu conseguir dar a sensação que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Maravilha? Então, eu consigo fazer varredura usando delay, que nem vocês aprenderam até então. Só que o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que introduzir alguma outra forma de controle. Como eu falei lá no início da aula, ao invés de eu introduzir essa outra forma de controle, eu já prefiro mostrar para vocês a ideia de controle por estado, que é uma coisa extremamente simples, tá? E continuar fazendo varredura,
A gente não vai usar interrupções aqui, não vai usar um kernel preemptivo, tá? E não vai usar a programação por eventos. Então, a gente está usando varredura. Tá bom? O efeito de debounce seria uma outra coisa, então. Na verdade, o debounce é uma máquina de estados. Que é que eu vou mostrar para vocês em seguida, tá? A máquina que a gente vai fazer para os LEDs aqui, para o botão eu vou implementar uma máquina que vai controlar o bounce elétrico do botão. Se eu não fizesse isso fisicamente, eu tenho que fazer em software. E aí, em software, é uma máquina de estados que controla o bounce. Pelo menos é a abordagem mais correta, tá? Para ser feita. Ok? Gente, basicamente aqui o que eu estou fazendo é setando os pinos 11 a 8 para a saída. Como é que eu fiz isso daqui, tá? Notem que o DDR-B são 8 bits. Então, vou representar o DDR-B da seguinte forma aqui para vocês, tá? Vamos ver se eu consigo explicar direitinho aqui o que eu estou fazendo. Deixa eu botar o ponto e vírgula aqui, perdão. Eu estou fazendo aqui nesse caso, tá? Então, vamos lá. DDR-B. DDR-B, imaginem que os bits do DDR-B sejam esses daqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 bits. E, F, G, E, F, G, H. 8 bits, perfeito? Esse daqui é o bit 0. A gente até pode botar aqui o número dos bits, né? Bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1 e bit 0. É um registrador, é um monte de flip-flops, né? Vocês lembram de sistemas digitais a noção de registradores, né? Um registrador de 8 bits. Maravilha? Os bits que controlam os pinos, que a gente quer controlar os pinos dos LEDs, né? Que é o pino 8, pino 9, pino 10 e pino 11. Eu olhei na tabelinha aqui e descobri que o pino 8, 9, 10 e 11 está conectado na porta B bit 0, porta B bit 1, porta B bit 2 e porta B bit 3. Maravilha? Então, o que eu fiz aqui no meu código? Primeira coisa, eu quero mexer, então, no bit 0, bit 1, bit 2 e bit 3 da minha porta B. Porém, eu não quero mexer no bit 4, no bit 5, no bit 6 e no bit 7. Esses eu quero manter inalterados, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa que eu estou fazendo uma operação, uma lógica E. Vou escrever assim primeiro. Com o valor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, com este valor binário aqui, tá? E aí eu estou fazendo a famosa lógica E, bit a bit, tá? Em C, o operador que faz uma operação lógica AND, bit a bit, resultando, né, binariamente faz o E, tá? Que nem vocês aprenderam em circuitos lógicos, tá? É esse operador aqui, E comercial. Então, o resultado dessa minha operação vai ser qual? Lembrando, né, dos teoremas booleanos, vocês lembram lá deles? 0, 0 e x é 0, e 1 e x era x, né? Esse é o teorema booleano que a gente está usando aqui. Consequentemente, o meu resultado aqui vai ser A, B, C, D, 0, 0, 0, 0. Maravilha? Então, vocês notam que por essa operação aqui, que eu fiz inicialmente, eu peguei o valor dos bits A, B, C, D, ou seja, o valor dos bits 7, 6, 5 e 4 do registrador DDR-B, porque eu não quero mexer nesses bits. Maravilha? Tranquilo. Em seguida, gente, eu pego e faço a seguinte operação. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, que é esse cara aqui, né? Vocês estão vendo ali. E eu faço uma operação, então, que é uma lógica OU. Maravilha? Como resultado dessa minha operação, eu vou ter o seguinte valor. A, B, C, D, 1, 1, 1 e 1. Então, esse vai ser o valor aqui que eu vou jogar para o DDR-B. E isso daqui indica o quê? Faça com que os bits de 0 a 3 operem em modo de saída. Só isso, tá? E mantenha inalterado o conteúdo dos bits A, B, C e D. Não mexe neles. Não importa se é 0, não importa se é 1, deixa eles do jeito que estão. Maravilha? Então, com isso daqui, o que eu fiz, gente? Eu setei como saída os bits indo de 8, os bits indo de 0 a 3, tá? Que correspondem aos pinos da placa Arduino de 8 a 11,
Então, fiz isso daqui. Qual seria a alternativa eu ter feito aquilo ali? A alternativa seria eu fazer isso daqui, ó. Pmode, eu não vou escrever, tá? Eu só vou mostrar, né? Mas eu teria que fazer um pmode para cada um dos pinos. Eu teria que fazer isso daqui, ó. Pmode, vermelho 1, output. No final das contas, ele estaria fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Pmode, L vermelho 0, output. Pô, cara, um monte de coisa. LED verde 1, output. Pmode, LED verde 0, output. Tá, um monte de coisa não é uma resposta boa, né? Isso daqui faz a mesma coisa que essas 4 chamadas diferentes, tá? Diferenças. Isso daqui é muito mais rápido. Parece. É mais fácil. Mais fácil é. Tem nem dúvida, tá? Mais fácil, eu te dou toda a razão. Isso daqui, nessa única instrução, faz o que essas 4 chamadas de função fazem, tá? Qual é a diferença? Isso daqui é significativamente mais rápido. Isso daqui ocupa muito menos memória. Isso daqui tu tá acionando diretamente o microcontrolador. Isso daqui, tu não faz ideia do que o microcontrolador tem embaixo dele. Tu não sabe como é que ele tá funcionando, tá? É muito mais lento e ocupa bem mais memória. Então tá aí a diferença, tá? Então, assim, é óbvio, né? A gente vai usar muito pmode, tá? Mas isso daqui, sem dúvida nenhuma, é significativamente melhor. Qual é a diferença aqui, né? Qual é a troca? Aqui eu tenho simplicidade, porém eu não conheço o microcontrolador. Aqui eu tenho simplicidade e não conheço o microcontrolador e não controlo exatamente o que o microcontrolador está fazendo. Aqui não. Aqui é um pouco mais complexo porque eu preciso saber como é que o microcontrolador trabalha. Tá? Sim, mais do que isso, tá? Cara, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Arduino, GitHub. Vou tentar mostrar isso para vocês. O Pmode, eu não me lembro exatamente onde pode estar, mas vamos ver se está aqui. Arduino Core. Eu vou tentar te dar uma ideia, tá? Não, não é aqui ainda. Meu Deus, onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Isso daqui é o ambiente, é o IDE. Não é o que eu tô pensando. Mas é para ser aqui sim. Eu acho que deve estar em hardware. Tá aqui, Cora VR. Agora sim. Tentar lembrar onde é que vai dar. O Pmode, na verdade, eu não me lembro se não vai estar na biblioteca Wiring. Deixa eu ver se está aqui. Não é na Wiring, não. Arduino. Deixa eu ver aqui. Arduino.h. O problema aqui é que talvez eu não consiga te mostrar, porque o chato aqui é que eu tenho que achar o arquivo, tá? Eu achei a definição da função. A definição da função está aqui, tá? Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar efetivamente o arquivo da implementação. E aí eu teria que achar isso. O chato é achar. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Tô tentando olhar aqui e lembrar qual é o código. Se não é na wiring.c, não é na main CPP, não. Deus do céu, onde é que tá? Onde é que tá a Pmode? Tentando lembrar aqui de cabeça. Não é no printable, não é no server, não é no stream. Não é no interrupts. Binary eu acho que não é. Vamos ver essas. Eu vou tentar na main aqui. Eu tô tentando achar, tá? Vamos ver se tá numa dessas daqui. O código da Pmode. Tá, não. Isso daqui é a que eu tinha partido. Não? Não? Achei. Cara,
Sampling mode, ó. Para tu colocar um daqueles pinos em modo de escrita, tu executa cada uma daqueles caras lá, faz uma chamada para essa função e é executada, né? Então vocês veem que essa função aqui faz um monte de coisa, ó. Tenta ver isso, tenta ver aqui, verifica qual é o módulo, faz uma série de operações aqui, que eu teria que explicar o que é o clique, o que é o sreg, tá? Por baixo dos panos, cara, tá fazendo uma coisa mais complicada até, tá? Por incrível que possa parecer, do que isso daqui que a gente fez direto, que se baseia no fato de a gente conhecer como o microcontrolador está funcionando, tá? Então pense o seguinte, isso daqui é em C, isso daqui é 4, 5 linhas em assembler, tá? Já essa função aqui, pinmode, não é uma função pequenininha. E cada vez que tu chamar ela, né, vai ter que compilar esse código, vai ter que executar essa tripa aqui para setar um único pino. Então, é bem mais pesado, por assim se dizer, em memória. Lógico. Não só velocidade, tá? Velocidade e consumo de memória. Tá? Com esse cara aqui, tu vai ter o tamanho do teu programa vai ser menor. Mas, cara, de novo, é uma questão até mais filosófica do que isso, tá? Desse jeito, tu sabe como esse chipzinho aqui, que é o microcontrolador, funciona. Desse jeito aqui, tu diz o seguinte, eu não quero nem saber como é que esse cara funciona. Depende daquilo que tu quer fazer. Arduino foi feito para quem, tá? Arduino foi feito por um engenheiro elétrico, tá? Que fez o doutorado dele na Universidade de Bolonha, se não me falha a memória, ou Turim, posso estar enganado, mas na Itália, tá? E ele fez uma plataforma eletrônica que permitisse prototipação rápida por pessoas que não conheciam eletrônica. Foco inicial dele, gente de design de produtos. Então, o cara queria fazer, sei lá, uma roupa que piscasse luzinha na roupa, tá? Foi para esse tipo de coisa que ele criou o Pinmode. O cara não precisa saber o que tem embaixo, que tem registrador, que tem isso, que tem um transistor, que tem sei lá, um buffer tri-state, tá dizendo assim, ó, não quero nem saber. Eu só sei que isso daqui diz que aquele pino eu escrevo nele. Na verdade, o termo correto nem é escrever, né? Seria configurar o nível de tensão. Então, de novo, depende daquilo que tu quer realizar. Mas, em suma, vamos misturar os dois, tá? Meu objetivo é mostrar para vocês a arquitetura, que é esse cara aqui, tá? Ao mesmo tempo que eu mostro qual seria a alternativa com o Arduino. Vocês estão aprendendo os dois. Tá bom? Então, setei os pinos de 11 a 8 para a saída. O que mais que eu vou fazer aqui, tá? Só expliquei como é que eu fiz aquele setup dele ali. Vou botar os estados aqui iniciais como 0, não tinha feito. E vou marcar os instantes de início, tá? Início 1. Lembre-se, né? Botei no forno. Olhei aqui o relógio, né? Maravilha. E depois, eu acho que não precisa, tá? Mas depois eu vou mostrar como é que a gente usa serial para fazer o acompanhamento do que vai estar sendo realizado ali naquele cara. Maravilha? Então tá aí, né? Fizemos tudo que era necessário por enquanto. Acho que não faltou nada, não. É isso daí. Então vamos implementar a nossa função loop. Agora sim, tá, gente? Agora eu vou entrar com uma arquitetura que vai me permitir uma forma de codificar que vai me permitir controlar esses dispositivos de uma maneira mais direta. Então, para cada máquina que eu tenho aqui implementar, eu vou implementar um trecho de código que vai me permitir controlar aquela máquina, tá? Então, controle da máquina A. LEDs vermelhos. Como é que eu vou fazer essa máquina? Um simples comando chamado, a variável era S vermelho, né? Um simples comando chamado switch. Tá? E dentro do switch, cada um dos estados, eu vou colocar dentro de um case. Então, estado 0, estado 1, estado 2, estado 3. Maravilha? Lembre-se que a máquina A aqui, a gente tinha os 4 estados, né? 0, 1, 2 e 3. E vou refletir na minha máquina a situação de operação dela.
Tá? Vou dizer o que vai acontecer com os meus LEDs, né? Esses 2 LEDs aqui, eu tenho que lembrar que eles estão em pull down, né, gente? Me ajudem a lembrar disso, tá? Então, inicialmente eles estão desligados, depois o primeiro ligado, o segundo desligado, e assim por diante, tá? Para facilitar o nosso acompanhamento, eu vou fazer com Digital Write, depois eu mostro para vocês como é que eu faria com o port, tá? Ou faço uma parte aí com o port, mas inicialmente. Digital Write, o LED vermelho 1 é desligado é 1 aqui, tá? Porque é proteção pull-up, tá? LED vermelho 0 desligado. Maravilha? Isso é o estado 0, não é esse o estado 0? Os 2 desligados? É, né? Depois, no estado 1, o primeiro liga e o segundo desliga. É LVM1, LVM2, desculpe. LVM2 aqui. Então, no estado 1, o primeiro está ligado. Aqui direitinho. No estado 1, o primeiro está ligado. E o segundo desligado, né? Então, primeiro ligado, o segundo desligado. No estado 2, não me lembro mais, os 2 ligados. Os 2 ligados. E no estado 3, por sua vez, só o segundo ligado. Tá? Então, vocês concordam comigo que a gente está refletindo aqui as diferentes circunstâncias de operação da máquina, o 0, 1, o 2 e o 3, conforme o enunciado propõe, né? O 0, 1, o 2 e o 3. E depois a gente tem que voltar, obviamente, para o 0 e ficar ciclicamente operando dessa maneira, tá? A questão é, não somente isso tem que acontecer, como tem que acontecer e eu tenho que separar esses intervalos por 1 segundo, em suma. Eu tenho que ficar 1 segundo no estado 0, depois 1 segundo no estado 1 e assim por diante. Então, eu vou implementar a noção lá do meu temporizador. Lembrando que eu comecei com o meu temporizador marcando a hora inicial, né? Lá já no setup. Como é que eu vou fazer isso daqui? Isso daí, gente, é a parte mais simples, né? Então, código do temporizador, tá? Então, eu vou verificar aqui através de um if. If hora atual menos a hora que eu marquei do início for maior que 1 segundo, então eu tenho que fazer alguma coisa. Feito? O que é essa coisa que eu tenho que fazer? Bom, se eu já fiquei durante 1 segundo aqui no estado 0, então eu tenho que ir para o estado 1, né? Eu tenho que agora ir para a próxima situação de operação, que é essa daqui. Não apenas eu tenho que fazer isso, como eu tenho que marcar um novo instante de controle, um novo início, né? Porque agora eu vou ter que ficar mais 1 segundo no estado 1. Então, tá aqui o meu temporizador. Lembre-se que em C, cada case tem que terminar com um break. Maravilha? Então, de novo, isso daqui faz com que os 2 LEDs fiquem desligados. Isso daqui garante que eu só vá para a próxima operação, que é essa daqui, se passar o intervalo de controle, que era o intervalo de 1 segundo. Maravilha? Como é que eu indico que ele deve ir para a próxima operação? Indicando que o estado que vai ser avaliado aqui no meu switch passa a ser agora o estado 1. E quando eu marco uma nova marcação de tempo de início, é como se eu tivesse tirado a lasanha do forno, colocasse uma nova e agora tem que ficar mais 30 minutos aquela lasanha específica. Então eu reinicio aqui a minha marcação do alarme, tá? Para controlar quanto tempo vai passar agora dentro do estado 1. Mesma coisa eu vou fazer no estado 1, ó. Vai ficar igualzinho, né? Só que se eu fico 1 segundo no estado 1, o meu próximo estado vai ser o estado 2. Se eu fico 1 segundo no estado 2, o meu próximo estado vai ser o 3. E se eu fico 1 segundo no estado 3, o meu próximo estado vai voltar a ser o 0. Maravilha? Um espaço aqui desnecessário. Então, tá aqui a estrutura que controla aquela minha máquina. Não vou botar ainda a máquina referente aos LEDs verdes, tá? Só vou mostrar para vocês aqui que o vermelho vai funcionar. Então, vamos rodar. Vocês estão vendo aqui que o simulador está lentinho, né? Mas vocês começaram a ver os LEDs acendendo, viram ali? Agora vai acender os 2. Depois vai apagar o primeiro. Pode ver que em 3 segundos lá apagou, ó. Agora em 4, né? Só cuidar aqui em cima, né, gente? Em 4 apagou os 2. Em 5 vai ligar o primeiro. Viram ali?
Em 6 vai ligar o outro. Olha lá. Em 7 vai desligar o primeiro. Em 8 vai desligar o outro. Em suma, o tempo do simulador é bem mais lento, né? O Tinkercad, ele executa o código muito mais lentamente. Aí vocês vão rir, tá? Quer saber um jeito do Tinkercad executar o código mais rápido? Coloca isso daqui no final. Se não atrapalha o teu código, tá? Porque o que acontece, tá, gente? Imagina que não tem isso daqui. Esse códigozinho aqui, trivial, que vocês estão vendo, está sendo executado em torno de 30 a 40 mil vezes por segundo. Perfeito? Então, esse switch, esse case, esse digital write e essa verificação aqui do nosso alarme, 30 a 40 mil vezes por segundo está sendo feita, está sendo repetida. Lembre-se que a função loop, eu começo ela, chego no fim dela e reexecuto, né? Chamo ela de novo. Então, estou num laço infinito de repetição. Como o meu microcontrolador é lento, mas ele é rápido para executar isso daqui, tá? 30, 40 mil vezes por segundo de repetição. O problema é que aqui no meu simulador, ele está tentando simular 30 a 40 mil vezes o código por segundo. Então, na prática, ele não consegue fazer isso em tempo real, logo ele fica lento. Quando eu boto um delay lá, no final do código, o que aconteceu? Na prática, o delay 1 significa que no máximo vai ter 1000 execuções no meu código. Então, de 40 mil simulações que ele está tentando simular a cada segundo de tempo, ele passa a ter agora 1000 simulações a cada segundo de tempo, logo ele fica mais rápido, quer ver? Ó, cuidem o tempo ali, ó. Tá quase em tempo real, né? Estão vendo ali? 4, 5, 6, 7. É um pouquinho mais lento que tempo real, né? Mas ele fica mais próximo da realidade, tá bom? Mas, de novo, esse delay ali, gente, só existe por causa do Tinkercad, tá? Mais nada além disso. Tá, maravilha. E o que simplificou a nossa vida isso tudo? Simplifica porque agora, gente, para eu fazer o controle dos LEDs verdes, eu esqueço que tem um vermelho. Eu vou agora implementar, né? Controle da máquina dos LEDs verdes. Sem me preocupar se existem os LEDs vermelhos. Acho que é S vermelho, S verde, deixa eu ver. S vermelho, S verde, tá. Então agora é uma coisa totalmente independente, ó. Quantos estados tinha nessa máquina verde? 3, né? O 0, o 1 e o 2. E aí agora a gente tem que refletir o que vai estar acontecendo com o 0, com o 1 e com o 2, tá? Vamos ver aqui, eu tinha que estar os dois desligados, aí o segundo ligado, tá. Maravilha. Nesse caso aqui, para mostrar para vocês como é que eu faria usando diretamente o acesso ao microcontrolador, eu vou usar os registradores PIN e PORT, tá? Então, ao invés de usar Digital Write. Então, aqui, ó. Port B, igual a PIN B. É os dois desligados ou os dois ligados? Desculpa. Os dois desligados, né? Então, vou botar aqui 00. Na verdade, aqui eu nem precisaria, mas eu vou... O destaque tá aqui, ó. Esses são os 2 bits que a gente quer setar que correspondem aos LEDs verdes, tá? Ao LED do pino 8 e ao LED do pino 9, que é o bit 0 da porta B e o bit 1 da porta B, tá? Esse comando aqui, ele preserva os bits que eu não quero trabalhar. Então, vou comentar aqui, eu vou colocar aqui o comentário, tá? Isso daqui, ó. Preserva os 6 bits, né? Que não queremos alterar. Tá? E isso daqui... Vou botar aqui, ó, XY, tá? Notifica apenas o bit 0 e 1 da porta. Tá? Da porta B. Então, tá aí. Então, desse jeito aqui, eu botei o LED verde 1 e o LED verde 2, os dois como desligados. E aí, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar o meu temporizador. Então, vamos lá. Temporizador. É temporizador, né? Vamos botar assim. É temporizador, é controle de tempo. Vamos lá. Temporizador
da máquina verde. If, como é que é mesmo, gente? 2 espaços aqui. If se hora atual menos o início da máquina verde, que é o início 2, for maior que o intervalo da máquina verde, que é o intervalo 2, então, veio que ele tira aqui a indentação. Então, o meu próximo estado é o estado 1 e marco o novo início. Vocês estão vendo que um temporizador não tem a ver com o outro, né? Porque o temporizador da máquina vermelha, ele é controlado pela variável início 1 e intervalo 1, enquanto que o temporizador da máquina verde é controlado pela variável início 2 e pelo intervalo 2. Então, são coisas diferentes. Tá? Não entendi, Thiago. Eles não foram já setados no setup. O que não foi setado no setup? Não. No setup, tu disse que o modo de operação era a saída. Isso daqui é o pin mode. Maravilha? Modo de operação é saída. Aqui tu tá agora dizendo qual é o valor da saída. Se o valor da saída é 0 ou se o valor da saída é 1. Diferente. Uma coisa é tu dizer que tu vai fazer com que aqueles bits operem em modo de saída. Uma outra coisa é tu dizer qual é o nível da saída, se é nível baixo, se é nível alto. Tá? Vamos dar o break. E agora, gente, cada um dos outros estados vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Case 0. Case 1. Deus meu, fiz uma bobagem aqui, só um pouquinho. Case 0. Só quero o código ali. Me atrapalho aqui nessa seleção, vamos lá. Aqui. Não preciso desse comentário, vocês já entenderam, né, o que é. Tá? Então, aqui era o que os 2 LEDs no estado 1 era desligado, ligado, né? Então, aqui, ó. Desligado, ligado. E agora vai para o estado 2. Aí. Tá? O estado 2 era o qual? Ligado, desligado. Maravilha. Então, aqui é para o 2, agora é ligado, desligado. Ligado, desligado. E aí eu volto para o estado 0. Então, agora vocês vão ver que os dois vão funcionar ao mesmo tempo. Entre aspas. Na prática, o código está sendo executado linha após linha, tá, pessoal? Só que como eu executo isso milhares de vezes por segundo, parece que os LEDs estão funcionando todos ao mesmo tempo. Quer ver? Olha lá. Tá o vermelho e o verde trabalhando, estão vendo? Sem que eu tenha que agora pensar como é que eu controlaria todos simultaneamente. Vocês entenderam o que é essa noção de controle por estados facilita? Se eu tenho que controlar um determinado dispositivo, que ele tem uma sequência de operações, eu implemento um switch case para aquele dispositivo. Se eu tenho um outro dispositivo que tem uma outra sequência de operações, eu faço um outro switch case. Como esse código aqui dos meus switch cases é executado muito rapidamente, na prática é como se eu estivesse tentando controlar a operação de tudo ao mesmo tempo. Deu para captar a ideia? Hein, gente? Ficou alguma dúvida até aí? Tá? De novo, né? Não pensem nisso aqui como LEDs, né? Pensa isso aqui, motor 1, motor 2. Estou fazendo motor 1, sei lá, fazer uma certa operação, deslocar para um certo ângulo, enquanto o motor 2 aqui eu estou ligando num sentido e estou parando ele depois, por exemplo, tá? Vocês estão controlando uma máquina com 2 motores que está executando uma certa operação. Aqui vocês controlam um motor, aqui vocês controlam outro. Mas eu preciso fazer com que agora esse outro motor faça alguma coisa se o primeiro chegar numa posição. Variáveis que são passadas de uma máquina para outra. Só isso, tá? É uma coisa parecida com o que a gente vai fazer agora com os botões. Então, maravilha.
Então, a noção aqui de temporizador e a noção de controle por estados, eu já consegui mostrar para vocês a vantagem, tá? Agora vamos colocar botões. Então, o primeiro botão que eu vou colocar aqui é um botãozinho, pessoal, que ele funciona como interruptor, que é um botão do tipo Deep Switch, tá? Esse botão aqui eu vou usar pela primeira vez uma resistência de pull-up interna. Eu não vou botar agora um resistor externo, tá? Porque no caso de entradas, existe a possibilidade no Arduino de eu usar o que se chama de pull-up interno. Em termos de pull-up interno, é como se a gente tivesse... Eu teria que desenhar aqui, ou eu mostro para vocês na lâmina, tá? Eu não queria passar. Bom, vou ter que fazer isso. Eu vou abrir aqui de novo. É como se eu mostrasse para vocês, deixa eu ver aqui. O pull-up interno deve estar aqui. Não, lâminas, aqui. Só lembrando, tá? Para o botão, eu vou estar fazendo isso daqui, tá? Só que o que acontece, gente? Essa parcela aqui, isso que vocês estão vendo aqui do botão, eu não vou fazer no circuito externo, tá? Isso daqui vai estar dentro do Arduino. A conexão AVCC e o resistor de proteção pull-up está dentro do Arduino. O que eu vou conectar, então? Eu vou conectar o pino do Arduino a um dos terminais do botão e o outro terminal do botão à terra. Maravilha? Então, vamos fazer isso daí, ó. Um dos pinos eu vou conectar no Arduino, vou conectar no pino 7, tá? Deixa eu ver só qual, ó. Vou conectar aqui o 1A no pino 7, vou botar aqui uma cor diferente, deixa eu ver. Laranja. Tá. E o outro pino, que é o 1B, no caso, eu vou conectar ao terra. Vou fazer a conexão aqui ao terra, tá? 1B conectado ao terra. Maravilha. Mesma coisa eu vou fazer nesse push button, tá? Um pino eu conecto à terra. E o outro pino, no caso do push button, a gente pega sempre o terminal na diagonal, tá? Então, o outro pino eu vou pegar e vou conectar no pino 6. Maravilha? Ok. Tá. Ok. Lá no Tinkercad, gente, a gente não tem... Aqui no Tinkercad é um simulador, né? Não existe o problema de bounce. Ele não consegue simular bounce. Mas na minha placa física eu consigo, tá? Depois eu mostro para vocês o que acontece na placa física. Em suma, vamos voltar para o código. Agora eu tenho mais 2 pinos. Const byte, sei lá, interruptor, é o pino 7, né? Const byte, push, é o pino 6. Tá? Vou dar o pin mode deles, né? Agora eu só vou fazer desse jeito aqui para não repetir toda a historinha. Tá? Pin mode, interruptor. Vocês já sabem que dá para fazer com os DDR, né? Input, up. E pin mode, só para curiosidade, eu vou falar aqui em seguida, tá? Push, input, up. Curiosidade, tá, gente? Para eu fazer com que um pino opere como entrada e, ao mesmo tempo, use a resistência de proteção pull-up interna, primeiro eu tenho que escrever no DDR e dizer que ele é 0 ao invés de 1. Se eu botar 0 aqui, tá? Eu estou dizendo que ele é entrada. Se eu colocar 1, eu estou dizendo que ele é uma saída, perfeito? Mas além de eu configurar o pino para entrada aqui, por exemplo, esse 0, eu teria agora que vir aqui no port B, tá? E configurar aquele bit lá também para o valor, meu Deus do céu, port B, teria que ser esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse bit aqui 0 indica que é uma entrada, e esse bit 0 indica que eu estou usando a proteção de pull-up para a entrada, naquele pino específico, tá? Mas a gente não está usando isso agora, né? Só para a título de curiosidade. Tá lá no texto, tá, gente? Tá no material lá de apoio para vocês, que é o que eu estou fazendo aqui com os pin modes, tá? Então, eu estou misturando aqui os dois ainda, para ficar mais bonito, tá? Bom, nessa nossa arquitetura de controle por máquinas, gente, como é que eu faço
para trabalhar as entradas. Existe uma regra que diz que as entradas, eu sempre processo, sempre leio no início do código. Antes de eu executar o código das máquinas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter uma variável, né? Byte, sei lá, vint igual a... Nesse caso, eu vou usar o digital read. Poderia usar o pin também aqui, tá? Digital read interruptor. Estou lendo lá o pino do interruptor. E pino do push button. Então, aqui eu li as entradas, tá? E aqui, para a gente conseguir verificar se as entradas estão funcionando, eu vou ligar para vocês agora um recurso que nos permite acompanhar o que está executando, o que está acontecendo no código, que é a interface serial. Tá? Então, através da interface serial, eu vou conseguir debugar, eu vou conseguir acompanhar a execução do código. Lembre-se que a gente não tem aqui monitor para gerar mensagem, né? Mas através da interface serial, eu vou conseguir produzir mensagens que o PC vai conseguir receber e eu vou conseguir ver essas mensagens e vou ter uma noção do que está acontecendo com o meu código. É como se fosse um printf ali, tá? E o que eu vou fazer aqui é bem simples, tá? Primeiro o interruptor, ó. Serial.print. Vou só imprimir o valor do interruptor. Vamos executar aqui a nossa simulação. Aí aqui no monitor serial vocês estão vendo... Ah, eu dei print, desculpe. Vou dar o print ln aqui, que ele troca a linha. Estão vendo que ele está retornando um monte de uns. Tá vendo ali? Nem para, né? Novamente, né, gente? Prova que o nosso código está sendo executado aqui milhares de vezes por segundo, tá? Eu tento aqui parar e ele está mostrando uns ali. Um corresponde à posição aberta do interruptor, por quê? Porque a gente tem proteção do tipo pull-up. Lembre-se que por proteção do tipo pull-up, chave aberta corresponde à leitura 1, proteção do tipo pull-up, chave fechada corresponde a nível 0. Olha ali, ó. Fechei as chaves, vocês estão lendo agora zeros. Abri, nível 1. Fechei, nível 0. Maravilha? Então, meu interruptor aqui está funcionando. Vamos ver se o push button está funcionando. Ver o que vai dar na leitura do push button, né? Ver push. Maravilha. Vamos ver aqui. Então, né? Nada, ele não está sendo pressionado. Ele retorna nível alto. Pressionei ele, retorna nível baixo. Soltei, nível alto. Pressionei, nível baixo. Então, eu estou conseguindo mostrar para vocês que os meus botões funcionam e que eu consigo ler. Tá? A questão é, o que a gente faz daí em diante com o botão? Então, vamos voltar aqui para nosso material, porque aqui vale a pena um comentário um pouquinho mais apurado, tá? Não é temporizadores, não é controle por estados, tá? É botoeiras e debounce. Primeira coisa, vocês têm que lembrar, como você, acho que todo mundo aí foi meu aluno ou em circuitos lógicos, ou em digitais, ou nas duas disciplinas, né? Vocês têm que lembrar que eu era chato pra cacete com bounce, vocês lembram? Eu já falava lá em circuitos lógicos, olha, trocou a posição da chave, vai dar uma oscilação do sinal, que é o famoso bounce, né? E isso vai provocar alguns problemas, dependendo do tipo de circuito que a gente está trabalhando, tá? Então, aqui, só para lembrar vocês, né? Lembrando que vocês já devem ter lido esse texto. Tá aqui, ó, esse é o esquema de ligação com pull-up interno, ó, estão vendo aqui? De novo, esse lado aqui está dentro do Arduino, né? E esse é o lado que a gente implementou aqui com a chave, tá? Mas vamos lá. Tá aqui o efeito do bounce, né, pessoal? Esse tremelico aqui do sinal elétrico. Então, como é que eu consigo eliminar isso? Sendo bem objetivo com vocês, tá, gente? O mais adequado, o mais apropriado é a gente eliminar bounce eletricamente, tá? Bounce jamais deveria ser eliminado em software, tá? O circuito tem que ser suficientemente bem elaborado, suficientemente bem concebido, para que o efeito do bounce não entre no restante do circuito. E aí, sem falar aqui em software ainda para isso, tá? E aí, gente, existem soluções que permitem a gente fazer esse controle, tá?
Tá aqui no finalzinho do material, ó. Primeira solução seria usar um debounce com um buffer tipo Schmidt-Trigger, tá? E esse circuitinho aqui funciona, que é uma beleza, tá, pessoal? Isso daqui faz uma série de proteções, tá? Faz a proteção... Estão vendo que aqui que é uma resistência justamente de pull-up, né? Nesse caso aqui, é pull-up, sim. Faz a proteção contra o bounce, faz a proteção contra retorno de sinal, tá? Faz uma série de coisas. Onde está realmente o grosso da proteção? Na resistência R2 e no capacitor. Isso aqui está funcionando como um filtro passa-baixa, tá? Um filtro passa-baixa, desculpe. Consequentemente, ele está pegando aquela oscilação rápida lá do bounce e ele está suavizando. Aquilo que vocês... Eu não vou voltar lá, tá? Aquilo que vocês viam como uma oscilação rápida naquela figura, agora se torna uma oscilação que vem de nível baixo e transita para nível alto. Sistema de primeira ordem, tá? Quem já viu análise de sistemas de controle aí, barbadinha, tá? Em suma, funciona super bem. É o melhor circuito que tem para fazer debounce fisicamente? Não disse isso, tá? Porque tem outros efeitos elétricos que esse circuito não trabalha. Então, sugestão. Eu quero implementar um sistema aí, o Thaleson, eu sei que já teve fazendo coisa desse tipo, né? Quero implementar um sistema que vai funcionar, sei lá, em um lugar meio problemático, que tem pico ali de interferência eletromagnética, que pode ter um monte de problemas. Então, gente, vocês têm circuitos integrados já na atualidade, aqui eu explico como é que o circuito funciona, tá? Vocês têm circuitos integrados na atualidade, que nem esse daqui, Max 6816, e tem uma outra versão que eu falo aqui, que é esse daqui, ó, Max 6818. No caso do Max 6818, ele funciona com até 8 chaves, tá? Que eles são feitos para proteção de chave. Ele elimina debounce, ele protege contra sobressinal, contra subtensão, sobretensão, uma série de efeitos, interferência, descarga eletromagnética, tá? Então é um baita de um circuitinho para fazer proteção de chave e evitar que o microcontrolador interprete uma chave de forma errada. Lembrando, pessoal, que chave não é só botão. O pessoal tem mania, porque, óbvio, né? O jeito que eu tenho para mostrar aqui com vocês é com botão. Mas chave é chave de fim de curso. Chave de fim de curso, você sabe que é uma chavezinha que está ali para marcar se alguma coisa chegou na sua posição, se alguma coisa foi aberta. Não significa que seja um botão. Maravilha? Qualquer sinal de característica digital, ou seja, que o resultado dele seja nível alto ou nível baixo, na prática, vocês vão conseguir proteger usando um circuitinho desse tipo. Tá? Aí, valor. Boa pergunta, né? Max 6818. Tem que olhar aí, ó, cara. Não é. Eu ia dizer que era 1,55, não é. Tem que olhar onde é que se consegue comprar, tá? O Brasil, ele é mais chatinho para comprar essas coisas. Mas deve ser bastante barato. Max 68, não, até não, nem tanto. $5,49. Esse cara aqui tá caro, meu, pô. Mas tem outras alternativas, tá, gente, do tipo. Para esse cara que eu achei bem caro o valor dele. Era para ser aqui centavos de dólar. Mas, em suma, vocês têm como fazer a proteção da chave eletricamente, tá? Ok, professor, mas não deu para fazer por inúmeras razões. Bom, minha gente. E aí, então? E aí que o debounce a gente consegue controlar em software. Debounce. Mas eu não consigo proteger contra interferência eletromagnética, não consigo proteger contra sobretensão, tem uma série de coisas que eu não consigo proteger por software, tá? E para a gente proteger por software, a forma mais, digamos assim, apurada de fazer o debounce de uma chave elétrica é através de uma máquina de estados. Está aqui a máquina de estados apresentada para vocês na notação de uma máquina de estados, tá? Onde basicamente eu tenho dois estados que eu chamo de o estado fechado. O FI é o fechado firme, por assim dizer, a chave está fechada. O AI é o aberto firme, a chave está aberta, tá? E o FC e o AC são os estados de transição. A chave está passando de fechada para aberta, a chave está passando de aberta para fechada. Qual é a brincadeira toda? A lógica da máquina de estados é muito simples, ó. Se eu tô com a chave fechada,
eu estou com a chave fechada e estou indicando para fora que a chave está fechada. Se a posição da chave trocou de fechado para aberto, eu marco o início de tempo. Ó, marquei, ó. Agora o cara mexeu na minha chave. Maravilha? E eu venho para o estado transitório. Nesse estado transitório, eu fico lendo continuamente, tá, pessoal, o valor da minha chave. Se a chave se mantém aberta ou se a chave volta a ser fechada. Se a chave se manteve aberta, eu garanto o quê? Que muito embora a chave esteja aberta, tenha que passar um certo intervalo de tempo, né? Agora menos tempo, tem que ser maior que a proteção de bounce que eu quero implementar, tá? Antes que eu considere ela realmente como aberta. Então, o que eu tô dizendo para vocês? Chave estava fechada, passou para aberta, eu vou esperar alguns milissegundos para garantir que ela realmente se manteve aberta. Se nesse intervalo de tempo que ela era para ter sido mantida aberta, ela se tornou fechada de novo, eu volto para o meu estado fechado, tá? E zero aquela marcação de tempo. Em suma, para eu passar do estado chave fechada para o estado chave aberta, eu tenho que garantir que a chave física se manteve aberta, estável, durante um certo período de tempo. Em suma, eu vou ter que voltar para lá, que é uma tristeza, né? Deixa eu achar a imagem. Em suma, chave aberta, chave fechada. Esse intervalo de tempo aqui, eu estou trocando de aberto para fechado, aberto para fechado, aberto para fechado. Durante todo esse intervalo de tempo aqui, eu vou manter a saída da minha máquina de status como aberta, e eu só vou indicar para a saída, para quem está recebendo a indicação da máquina de status, que a chave realmente fechou, quando ela se manteve fechada, sem transitar para aberta, tá? Durante um certo período de tempo, de alguns milissegundos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar essa minha máquina aqui de estados para tratar aquele botão, para tratar o debounce. Maravilha? Então, eu tenho que fazer isso aí, tá? De alguma forma, eu vou ter que implementar esse código. A gente não vai implementar porque eu já tenho ele pronto, tá? Eu já indiquei ele aqui para vocês, ela pronta. Bom, que tá aqui, ó. É esse códigozinho aqui, basicamente, que faz aqui a implementação da máquina, né, de debounce. Tá? Então, basta eu copiar esse cara aqui. Eu tenho ele em algum canto, tá? Deixa eu achar aqui, só um segundinho. Pode falar. Cara, eu ia te perguntar ali, como que tu estipula aquele tempo do intervalo ali? Ótima pergunta, tá? Qual é o tempo de debounce, né? É basicamente a tua pergunta, né, Marcelo? Cara, não tem número mágico, cara. Não tem número mágico, tá? Por incrível que pareça, tá? Mesmo o circuito. Se tu lembrou ali, antes eu tinha mostrado o circuitinho RC, né? Qual é o tempo que tu configura o circuito RC? Depende da proteção de bounce que tu quer implementar, tá? Tipicamente, cara, as chaves têm um bounce, assim, de no máximo, assim, mas estourando 10 milissegundos, tá? Uma chave, assim, tenebrosa, essa daí. Normalmente é 1, 2 milissegundos no máximo que uma chave vai ter o efeito lá de variação, tá? Então é muito rápido, ok? Então, esse tempo tu vai colocar, sei lá, 5 milissegundos, tá ótimo, tá fantástico, tá? 10 milissegundos é uma enorme de uma proteção, tá? Significa que todas as situações vão estar protegidas com tudo? Não. Vai que tu tem uma chave com defeito que o bounce dela é de 20 mili, né? Não tem como a gente garantir 100% de proteção, tá? Mesmo com circuito físico. Essa é a parte interessante da história. Infelizmente, funciona assim. Só deixa eu pegar o códigozinho ali da chave, que eu já mostro para vocês aqui, dentro do... Ah, fiz uma coisa errada aqui, só um segundinho. Que a gente já cola ali o código correspondente ao debounce, tá? Deixa eu ver se eu acho que já tá tudo junto lá. Chaves, deixa eu ver se eu já não botei tudo junto. Eu já botei tudo junto. Eu vou colar o código. Ah, mas eu não botei do push button, sério? Não, botei sim. Tá. Eu vou colar as 3 funções, tá, que a gente usa. E ainda, inclusive, poderia ter algumas funções auxiliares, tá? Então, primeiro eu vou botar o código básico, porque vocês não vão usar ele, assim, nesse formato, tá?
mas basicamente já serve para a gente explicar. Então deixa eu vir aqui no Tinkercad. Eu vou vir agora para o início aqui do código, tá? Eu vou colar os códigos aqui para vocês verem. Então, aqui eu implementei uma série de funções, tá? Não é questão de ser maior atraso, tá? A solução para o software ela tem várias desvantagens, tá? Sim, ela tem uma sobrecarga no software. Tu vai ter um programa maior que vai demandar mais tempo de execução. A proteção por hardware, cara, ela é melhor por uma razão um tanto quanto óbvia, que é o fato que tu está controlando fisicamente o sinal elétrico, né? Enquanto que no software tu está controlando logicamente a operação do teu software, tá? Então são mundos diferentes, tá bom? No hardware tu consegue, além de tudo, controlar outros problemas elétricos que é impossível tu controlar por software. Cara, exemplo, sobre tensão. Aconteceu um pico de tensão na alimentação, tá? Que transitou para o pino. Como é que tu evita que isso entre para o Arduino? Tu entendeu? Se tu bota um circuitinho de proteção, tu evita. Por software é impossível evitar, tá? Então, sim, a solução de proteção de chaves por hardware sempre é desejável. Qual é o pepino, né? O pepino é que ela tem um custo. Vocês viram ali antes que eu mostrei o CIzinho que tinha um valor, né? Mas tem CIs mais simples que aquele, tá, gente? Tem CI que na minha cabeça era menos de $1 o CI, tá? Tem outras opções, além da Maxim ali que eu mostrei, tá? Que são opções mais em conta. E o cara tem que pesquisar, tá? Não é nada de outro mundo, são circuitos para proteção de chave, tá? Se vocês forem ver aqui, ele vai falar, ó... Bom, aqui ele tá inclusive falando as características, ó, não tinha feito a abertura aqui, eu acho, do datasheet. Tá lenta aqui minha rede hoje. Ó, tá vendo aqui, ó? São debouncers de chaves, certo? Só que esses daqui que eu indiquei para vocês é que eles têm uma série de proteções, tá? Inclusive proteção contra interferências de até 15 mil volts, tá, cara? Então, senhor CI. O que significa isso, né? Significa que eventual queimaria, obviamente, esse CI da chave e não teria interferência, né, no teu circuito do processador. Ou, na maior parte dos casos, que ele conseguiria proteger contra um pico de tensão dessa magnitude, que é enorme, né? Mas, tchê, se tu procurar aqui por switch debouncer, tem vários, tem opções mais simples, tá? Ó, integrated circuit switch debouncers. Tem várias opções, tá? Vai mostrar os da Maxim, mas tem um monte. Tem um que é bem comumzinho, até com 5.5 5.5.5 dá pra fazer, tá? Mas eu tô tentando lembrar o código de CI aqui, não vai vir uma figurinha para me ajudar. Que ele não tem proteção contra, ó, LS118. Vai ter outras opções aí, até da própria Maxim, tá mais simples. Aqui agora vai vir um monte de CI da Maxim, que eles são bem interessantes para essa função, tá? Mas tem outros, tá? Agora eu não vou... além desse LS118, tem uns que é mais simples ainda, mais antigão. Eu não vou me lembrar agora, tá? E com 5.5.5, inclusive, vocês estão vendo aí, né? Tem como fazer debounce também com ele. A questão é que esses que eu indiquei aí, eles têm outras proteções adicionais. Bom, então vamos lá. Tá aqui a função, tá, gente, que faz o debounce de uma chave. Basicamente, o que eu faço, né? Se a chave está fechada, eu mantenho no estado 0. Se a chave está mudando de fechado para aberto, eu marco o tempo. E aí eu fico controlando aqui, ó. Se ela se manteve aberta durante um certo período de tempo, eu passo a indicar que efetivamente ela passou para o estado aberto. E assim por diante. Então a indicação, a condição toda de controle é essa dali daquela figurinha, né? Daquela máquina de estados. É mais fácil ver por ali do que por qualquer outro lugar. Deixa eu achar aqui, ó, de novo. Então, de novo, tá, gente? Posição fechada, posição aberta. Aqui é passando de fechada para aberto e aqui é passando de aberto para fechado, tá? Então, como é que funciona? Se eu estou fechado, eu fico aqui. Se eu estou passando de fechado para aberto, eu venho para esse valor intermediário.
Nesse valor intermediário aqui, eu considero que a chave se mantém fechada. Eu só vou considerar que ela passou a ser aberta se ela se manteve aberta fisicamente durante um certo intervalo de tempo. Então, notem aqui qual é a minha condição, né? Tá, continua. Ele, de novo, olhem as transições. Passou de fechado para o intermediário se a chave abriu. E passou do intermediário para aberto realmente se a chave se manteve aberta. E um certo intervalo de tempo passou. É essa a máquina de debounce, tá? Então, maravilha. Debounce a gente tem isso daí. Só debounce importa? Não. Importa também, gente, o bendito do push. Porque o que acontece? Essa máquina aqui, vocês querem controlar uma operação simples, né? Vocês querem controlar, basicamente, se o circuito está aberto ou está fechado. Barbadinha de fazer. Tá? Então, vamos chamar essa funçãozinha agora para implementar o debounce. Ó. Eu vou indicar o pino, eu vou indicar o nível lógico que corresponde a fechado, tá? E eu vou ter que ter agora uma variável de estado que corresponde à chave, e vou ter vou ter que ter um temporizador para o debounce daquela chave, tá? Então, olhem só o que eu tenho que implementar. Então, não basta agora eu ter o pino da chave, né? Vou ter que ter agora, ó, variáveis do interruptor. Então, eu vou ter estado do interruptor, int state, aqui eu vou indicar o estado dele, eu tenho que ver aqui qual é o estado que corresponde a fechado, desculpe. O 0 é aberto e o 1 é fechado. Deixa eu ver, isso. O retorno aqui, ó, 1 corresponde a fechado, tá, e 0 tá aberto. Posição da chave, tá. Maravilha. Tá. Então, a gente vai começar com a chave aberta. Tem que considerar uma posição inicial, né? Vamos considerar que a chave está aberta. Inicialmente aberta. E vou ter que ter um temporizador para o debounce, tá? Então, debounce 1. Signed long, desculpe. Do interruptor. Vamos primeiro implementar ele, tá? Debounce do interruptor, tá? Maravilha. Então, agora, para eu ler o interruptor, eu vou agora fazer o debounce da chave. Maravilha? Ok. Eu tenho que lembrar desses parâmetros, mas eu acho que eu tenho no código aqui, eu fico lendo aqui do lado se eu precisar. Isso. Tá. Então, voltamos para cá. Então, agora, ao invés de eu fazer a leitura direta desse cara, eu vou ler através daquela função que faz o debounce. Então, lembre-se que aqui no início aqui do meu código, eu estava fazendo a leitura via digital read, né? Agora, eu não vou mais fazer a leitura direta, ó. Sei lá, chave 1. O nome da função é... Nome da função, não é ler interruptor. Eu dei um nome diferente, cara, o chato é esse daqui. Deixa eu copiar aqui a função, que aí eu chamo ela. Eu não me lembro, tá, gente? Eu invento as funções e esqueço em seguida. Acontece bastante comum para mim já. Aí na hora de chamar eu passo um certo trabalho, tá? Mas aqui eu já consigo fazer. Então, vou chamar a função debounce chave. Qual é o pino? O pino é o pino do interruptor, né? Interruptor. Qual é o valor na leitura da chave que corresponde ao valor da chave fechada? É o valor 0, porque a gente está usando PUP. Qual é o estado da chave? Aquela variável que a gente criou, que era int state, né? É o estado da chave do interruptor. Qual é o intervalo de debounce? Eu vou botar 5 milli, tá? De novo, Marcelo, 5 milli por quê? Né? É o comum. Chutei, tá? 5 milli. É um caso bastante comum. Era isso que era esse parâmetro? Só um pouquinho. Ah, não, esse era o temporizador, desculpe. Então, primeiro era o temporizador, que é debounce 1. Agora sim é o intervalo, tá? Vou botar de 5 milissegundos. Então, agora eu fiz a leitura aqui da minha chave, tá? Sendo que eu parti que o estado dela era a chave aberta, inicialmente aberta.
Então, o estado é o estado aberto é o estado 2. Então, tem que começar ela com 2. Tá? E aqui eu tenho que depois trocar ela para a posição aberta, senão vai dar caca aí, tá? Maravilha. Então, agora eu estou lendo a minha chave agora já com debounce. Tá? A gente pode, de novo, verificar qual vai ser o resultado da leitura. Eu vou aumentar depois o tempo do debounce para vocês verem como é interessante, tá? Como é que fica isso daí, mas vamos lá. Serial, print ln, chave 1. E aquele comando lá do início eu vou eliminar, porque agora eu estou lendo com debounce. Então, tá aí. Iniciar. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Debounce state. Nossa, chave, linha 126. Ele tá reclamando do código que eu colei, sério? Debounce chave, só um pouquinho. Pino fechado, push state, chave debounce, tempo bounce. Sim, mas é chave debounce mesmo. Sei lá, na hora de copiar, colar esses códigos, o que eu faço? Ah, vamos lá. O que agora ele tá me reclamando? Chave state. Realmente não é chave state. Chave debounce. Vamos ver aqui o que ele tá falando. Tá me retornando valor 0, né? Que corresponde à chave fechada, ó. Troquei e retornou o valor 1, né? Então tá funcionando da mesma maneira, aparentemente, né? Só que agora eu vou exagerar, tá? Vocês vão entender o que é o debounce. Digamos que eu implementasse agora, não 5 milissegundos de debounce, tá, pessoal? Mas eu implementasse aqui um debounce, sei lá, de 2 segundos. A coisa de outro mundo. Só para mostrar para vocês que a máquina funciona, tá? Vocês vão ver que quando eu trocar a posição da chave, vai levar 2 segundos para refletir na simulação, tá? Aqui, ó, cuidem aqui o tempo de simulação, por favor. Tá ali, né? Vou trocar a posição da chave, tá? Quando chegar em 2 segundos, eu vou trocar, ó. Troquei. Continua a leitura 0, né? Apesar de a chave estar fechada. Quando chegar em 4 segundos, a chave vai passar a ser considerada fechada. Viram ali que agora que teve 2 segundos de bounce. Ou seja, o que aconteceu aqui? A chave teve que se manter fechada durante 2 segundos, sem transitar entre fechado e aberto, para que eu considerasse ela fechada. É óbvio que nesse caso aqui é um exagero, né, em termos. Então basta 5 milissegundos para que isso aconteça. Tá. Por fim, o que eu posso fazer aí com a leitura aqui de uma chave dessas, né? Eu vou enfiar agora a minha chave nas minhas máquinas. De que maneira? Basicamente, agora eu vou controlar, além do temporizador, eu vou controlar o que está acontecendo na minha máquina em razão da minha chave interruptora, que é essa chavezinha vermelha aqui. E vou dizer o seguinte, se a chave estiver fechada, aí eu vou considerar o temporizador. Se a chave estiver aberta, eu não vou fazer nada, vou ficar paradinho, tá? Então, olha só, chave fechada eu considero o temporizador, chave aberta, eu fico com o temporizador parado. Isso daqui, gente, força que quando a chave fechar, fiquemos 1 segundo na posição. Tá? Isso que eu estou mantendo ali o temporizador sempre atualizado. E basicamente eu vou implementar isso em todos os estados, ó. Vou implementar isso só na máquina vermelha, tá? If chave 1 igual a 1. Agora eu tenho uma chave liga e desliga do meu sistema, né? Controlando a minha operação.
tá? E assim por diante, né? If, chave 1 igual a 1, faço aquilo, não preciso dar enter aqui, poxa. Eu vou fazer agora no último estado só para manter a coerência, né? Maravilha. Deixa eu ver se eu tô com delay 1 lá no final. Tô. Tranquilo, então tá aí, né, gente? Implementamos. Agora eu enfiei o processamento da chave, né, a indicação da chave no controle da operação da minha máquina. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu tirar essa serial, que não precisamos dela. Tá? Por enquanto, o push button não está fazendo nada, né? Chave 1. É chave 1 aqui, desculpe. Vamos lá. Tá aqui o meu tempo de simulação, tá ali minha máquina. Vocês estão vendo ali que o verde está piscando e o vermelho está parado? Estão observando ali? Por que isso acontece, né? Porque a minha chave interruptora está desligada. Agora eu vou ligar minha chave, ó. Começou o vermelho a trabalhar, estão vendo? Ó, travei o vermelho naquela posição. O verde continua a trabalhar, o vermelho está travado. Por quê? Porque a minha chave voltou a estar aberta. Fechei minha chave, olha lá, volta a máquina vermelha a trabalhar. Maravilha. E aí, gente, o que mais que a gente tem? A gente também tem o push button, tá? O push button, ele tem um comportamento específico, tá, pessoal? Porque o que acontece? O push button, o interruptor, me interessa se o interruptor está aberto ou está fechado. O push button, eu não quero saber se ele está aberto ou está fechado. Um botão pulsador, normalmente ele está aberto. O que eu quero saber em relação a um botão tipo push button, um botão pulsador, né? Eu quero saber se o cara clicou no botão. Maravilha? Então eu tenho que ter uma outra máquina que pós-debounce, já desprezando, né, já tendo sido feito o debounce do sinal, verifique o que está acontecendo com o meu push button, tá? E, de novo, a gente consegue implementar isso através de uma máquina de estados, e aí tem várias formas, eu prefiro essa daqui, tá? Essa é uma máquina que indica todos os estados possíveis de um push button. O push button pode estar aberto, o push button pode estar fechado, o push button pode ter sido pressionado e o cara pode ter largado, né? Pode ter soltado o push button. Então, eu tenho 4 estados associados ao push button e a leitura do valor da chave. Então, meu push button está aberto e se mantém aberto se a chave retorna o valor aberto. Se o meu push button estava aberto e a chave agora indicou o valor fechado, significa que eu pressionei o push button. Se o meu push button estava pressionado e ele passa, eu solto ele passa para o estado que ele foi solto. Se o meu push button estava pressionado e eu mantenho a chave fechada, significa que ele passou para o estado fechado e assim por diante. Mas na prática dessa máquina aqui, o que eu quero fazer realmente, gente, é verificar se ele foi pressionado, quantas vezes ele foi pressionado. Eu não quero que o usuário segure o botão e eu fique verificando aquilo como se várias vezes tivesse sido o botão pressionado. Eu quero que a cada evento pressionar, soltar, eu trate no meu código aquela situação como se o botão tivesse sido pressionado uma única vez, que é o caso, tá? Independente de quantas vezes eu tenha, das milhares de vezes que eu tenha lido a chave do push button, tá? E aí a gente tem um código que faz isso, né, gente, onde a gente verifica efetivamente, tá, se ele está pressionado ou não. Então, na prática, o que eu faço? Eu vou verificar na leitura do meu push button se o estado de retorno dele corresponde ao estado pressionado, e dado que ele tenha sido pressionado, eu vou contar aquilo como uma vez que o usuário pressionou aquele botão, tá? Então, eu executo todas as leituras do push button e jogo a leitura do push button para esse tratamento dessa outra máquina adicional, que é feita por uma função que implementa ela, que é essa função aqui, ó, ler push button.
Tá? Que basicamente ela faz o que essa função? Ela faz o debounce da leitura, pode ver aqui, né? Debounce da chave, maravilha. E depois de fazer o debounce da leitura, ela verifica qual é o estado correspondente do push button. Se aberto, se pressionado, se fechado ou se liberado. E retorna um valor correspondente a cada uma das situações. Então, na prática, eu quero o valor 2, né? Na leitura do push button, que corresponde a push button pressionado. Fantástico. Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Eu estou dizendo, basicamente, que trabalhar botões, fora a máquina aqui que controla os LEDs, né? A leitura de um botão já tem uma máquina de estados no meio. Então, um interruptor simples tem uma máquina que faz debounce. Um push button tem a máquina que faz debounce, mais uma segunda máquina que verifica qual é a situação da operação do push button. Se ele foi só pressionado ou se ele está sendo mantido segurado. Se o cara manteve ele lá pressionado durante um longo período de tempo. Então, eu estou controlando diferentes situações de operação. É justamente pelo fato disso começar a se tornar complexo, na verdade, a partir desse código aqui, dessas 3 funções que eu mostrei aqui para vocês, tá? Eu consigo implementar todo o resto que eu necessito para o push button, tanto o debounce, quanto o tratamento do push button, quanto outros tratamentos de chaves, tá? Mas é justamente por isso que começar a se tornar complexo, que as aulas que vêm em seguida são aulas que tratam do quê? De uma biblioteca que a gente chama de biblioteca Button e de uma biblioteca que a gente chama de uma biblioteca que pede. A biblioteca Button trabalha com botões, né? Faz o debounce, faz o tratamento do push button, que eu expliquei rapidamente aqui para vocês, tá? E a biblioteca que pede também faz o tratamento de botões, só que botões que estão organizados na forma de um teclado. Tá? Então, ao invés de a gente ter que implementar essas máquinas aqui no braço, na verdade, eu de novo, implementei para vocês, tá? Para mostrar de onde elas vêm, a gente pode usar, então, bibliotecas que já nos oferecem essa máquina de status de debounce e já nos oferecem essa máquina de tratamento do push button. Tá? Que basicamente vão fazer de um código diferente do que eu mostrei para vocês aqui, certamente, mas vão fazer conceitualmente a mesma coisa. Ok? Foi bastante coisa que eu falei hoje. Vamos lá. Dúvidas? Até o momento. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Gente, assim, ó. Vocês vão ter semana que vem a prova, tá? Essa parte das máquinas de estados dos botões biblioteca Button e biblioteca Keypad, se não me falha a memória, na aula posterior à prova, vocês vão ter uma aula onde eu vou comentar sobre as bibliotecas, tá? E aí eu volto a conversar a respeito justamente dessas máquinas de estado dos pushbuttons. Só estou confirmando que é isso. Tá. Na verdade, eu não previ essa aula, tá? Mas eu vou dar uma aula onde eu vou comentar das bibliotecas. As bibliotecas nas videoaulas, elas estão bem explicadinhas, tá? Todo o tratamento que vocês podem fazer com elas ali tá bem explicado. A gente vai entrar na parte de LCDs na prática, tá? Após aí a prova, ok? Na verdade, acho que a gente até tá atrasado uma aula, mas tudo bem. Para variar. A gente vai entrar na parte de LCDs e menus. Mas eu vou guardar ali um tempo, mais ou menos de 1 hora, 45 minutos no mínimo, para voltar para essas máquinas de status dos botões. O código que eu colei ali para vocês, eu vou implementar manualmente com vocês, tá? Para vocês entenderem a implementação do código deles. E aí eu mostro como é que a gente usa a biblioteca Button ao invés de usar aquele código. Tá? Que na prática vocês vão acabar fazendo muito provavelmente isso, muito embora dê na mesma, tá? O código que eu fiz e o código da biblioteca Button faz exatamente a mesma coisa. Ok? De novo, em termos de prova, tá? Até o final da aula 7, tá, gente? Incluindo a aula 7. Vou até mandar essa mensagem para vocês, tá? Antes que eu esqueça. A próxima semana teremos prova via Moodle, tá? Já que não liberaram ainda as aulas nem nada, tá? Com o conteúdo indo da aula 1 até a aula 7, inclusive, ok?
Maiores instruções vocês obtêm quando da liberação. Não é nada difícil, tá? Da liberação da prova no próprio Moodle. É bem, só leiam direito as instruções antes de iniciar a prova. Ok? Tá lembrando isso daí para vocês, tá? E aí eu vou marcar uma aula assíncrona adicional, talvez, tá, gente? Pra gente discutir um pouquinho a Button e a Keypad, tá? Ou a gente vê uma aula maior ali tratando do LCD e a gente prolonga um pouquinho. Ficou alguma dúvida referente à máquina de estados ali, gente? Como é que a gente implementa as máquinas? Como é que a gente protege os botões? Perfeito? Por pull-up. E não ao código em si, tá? Que não estou tão preocupado com o código em si nesse momento. Não vai. Mas sim aquelas máquinas ali, principalmente a máquina do debounce. Hein? Leia com atenção o texto, tá? Não havendo dúvidas, toquem ficha. Havendo dúvidas, me chamem antes da prova, obviamente, tá? Para perguntar qualquer coisa. Ok? Tá um silêncio aí sepulcral. Ninguém tá falando nada. Ô, Bruno, Fala, deixa eu te Thales. perguntar uma coisa, então. Fala. Eu entrei 5 minutos atrasado. A prova, tu vai liberar quando? Vou liberar semana que vem, cara. Eu vou ver se eu libero. Eu não garanto segunda, tá? Até quarta certo que eu libero, tá? Que é a aula de vocês, tá? Mas vocês vão ter aí. Provavelmente vai deixar uma semana para finalizar ela, tá? Mas lembra o seguinte: uma semana para tu fazer ela. Ok? Sim, sim, sim. Mas uma vez que tu inicia, tem 2 horas para acabar. Não, tranquilo, mesmo padrão que nas Que outras está sendo disciplinas. usado. É Exato. mesmo padrão. Eu só queria saber mesmo quando é que tu ia colocar, semana que vem. Tá. Semana que vem, com certeza semana que vem. Aí vai ter um período aí de uma semana para vocês realizarem ela. Tranquilo? Tá bom, não, tranquilo. Gente, mais alguma dúvida aí? O Ô, trabalho, Fala. o trabalho do semestre também vai ser colocado semana que vem. Semana que vem, mas esse daí eu só vou colocar para vocês se interarem, tá? E aí vocês vão me perguntando. Ah, tá. Tá bom? Esse daí tem prazo até o final do semestre. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então a gente encerra por aí, tá? Vou parar a gravação aqui. E é isso por hoje, gente. Qualquer coisa, vão me chamando, então.